Todos os anos, as pessoas gastam bilhões tentando matar as plantas que crescem no quintal. Compram herbicidas, arrancam raízes, queimam folhas e limpam cada canto do jardim como se estivessem vencendo uma guerra. Mas, ao mesmo tempo, o mundo enfrenta outra guerra silenciosa. A resistência aos antibióticos já mata mais de 1 milhão de pessoas por ano. Agora pense nisso por um segundo. E se algumas das plantas que você chama de mato não fossem apenas invasoras? E se elas fossem pequenos laboratórios vivos, cheios de compostos que a medicina antiga conhecia, que a ciência moderna está começando a medir, e que nós continuamos destruindo sem perguntar o que realmente estamos matando? Não estou dizendo para trocar médico por chá. Não estou dizendo para tratar infecção grave em casa. Mas existe uma verdade desconfortável aqui. Muitas plantas que crescem em calçadas, gramados, muros e quintais possuem compostos estudados por atividade antimicrobiana, anti-inflamatória e cicatrizante. E algumas delas foram usadas por séculos antes de a palavra antibiótico existir. Hoje você vai conhecer 12 ervas daninhas de quintal que talvez sejam muito mais poderosas do que parecem. Vamos começar pela número 12 e descer até a número 1. E fique até o final, porque a planta mais impressionante da lista talvez esteja crescendo agora mesmo entre as pedras da sua calçada. Ela sobrevive ao frio, à seca, ao pisoteio e aos venenos. E povos antigos acreditavam que ela podia enfrentar aquilo que parecia impossível de curar. A número 12 é o amor de hortelão, conhecido em inglês como cleavers. Se você já caminhou por um mato alto e saiu com pequenos caules grudados na roupa, talvez tenha encontrado essa planta. Ela parece irritante, frágil, quase inútil. Mas monges europeus do século XII já observavam essa erva de outro jeito. Nos jardins medicinais dos mosteiros, a cleavers era usada quando havia inchaço nos gânglios, retenção, glândulas congestionadas e aquela sensação de que algo dentro do corpo não estava drenando bem. Em vez de atacar apenas a ferida visível, ela era vista como uma planta do sistema linfático, uma espécie de sussurro verde para ajudar o corpo a limpar o que estava parado. A planta contém iridoides, taninos e compostos como asperulóside. Estudos de laboratório investigaram partes dessa planta por possível atividade contra algumas bactérias gram-positivas, e talvez essa seja a primeira lição da lista. Algumas plantas não gritam pelo nosso olhar. Elas grudam em nós até sermos obrigados a prestar atenção. A número 11 é a erva dos gotosos, conhecida em inglês como ground elder. Ela se espalha por raízes subterrâneas, invade canteiros e parece voltar mesmo depois de arrancada. Mas essa praga tem uma história que começa muito antes dos gramados modernos. Os romanos a levaram para o norte da Europa de propósito. Eles não carregavam plantas inúteis em longas marchas militares. A ground elder era comida e remédio. Era plantada perto de acampamentos e fortificações, usada como verdura de primavera e associada ao alívio de dores, especialmente a gota. O Império Romano caiu, mas a planta ficou. E até hoje cresce como se ainda estivesse guardando o caminho dos soldados. Essa erva contém compostos como falcarinol, um tipo de poliacetilene, também encontrado em algumas plantas da família da cenoura. Pesquisadores estudam esses compostos por efeitos antimicrobianos e anti-inflamatórios. A ironia é brutal. Aquilo que muitos chamam de invasivo talvez tenha sido, um dia, ferramenta de sobrevivência de um império. A forma mais comum de uso é como verdura jovem. Os brotos novos podem ser cozidos rapidamente, como espinafre, ou usados em preparações simples. Mas a colheita precisa ser feita cedo, antes da floração. Depois disso, o sabor fica mais forte, mais amargo e a composição da planta muda. A número 10 é a prunella, conhecida em inglês como self-heal. Em português, poderíamos chamar de autocura. Seu nome científico é Prunella vulgaris. Ela cresce baixa, com flores roxas discretas, e muita gente passa por cima dela sem perceber. Mas na Idade Média, essa pequena planta era levada muito a sério. Cirurgiões antigos a usavam em ferimentos causados por ferramentas. Povos indígenas da América do Norte usavam para irritações e feridas na garganta. Na medicina chinesa, aparece ligada a inflamações, glândulas inchadas e problemas na região da garganta. A self-heal contém ácido rosmarínico e compostos como prunelin. O mais interessante é que alguns desses compostos não parecem apenas atacar micro-organismos. Eles podem interferir em estágios iniciais, antes que uma infecção se estabeleça com força, especialmente em superfícies de mucosa. Isso muda a forma de pensar. A planta não era apenas vista como remédio depois do problema. Era usada quando os primeiros sinais apareciam. Tradicionalmente, folhas e flores eram preparadas em infusão com água quente, mas não fervendo agressivamente.
O sabor é levemente amargo, e muitas pessoas adicionavam mel quando usavam para a garganta irritada. Mais uma vez, a preparação define o resultado. E agora você já começou a perceber o padrão. As plantas mais desprezadas do quintal não são simples mato. Algumas drenam, algumas acalmam inflamações, algumas protegem mucosas, algumas alimentaram exércitos, outras aparecem em manuscritos antigos. Mas a próxima parte fica ainda mais estranha. Porque vamos entrar em plantas ácidas, folhas que já foram usadas como lavagem de feridas e uma erva tão importante que recebeu um nome quase sagrado, o curativo de Deus. A número 9 é uma azedinha selvagem, conhecida em inglês como sheep sorrel. Ela cresce em solos pobres, ácidos, lugares onde muita gente olha e pensa: isso aqui não presta para nada. Mas é exatamente nesses lugares difíceis que algumas plantas produzem os compostos mais interessantes. A sheep sorrel contém ácido oxálico, flavonoides, antraquinonas e compostos como hemodin e crisofanol. Em tradições antigas, era usada para apoiar o corpo quando havia desequilíbrios internos, problemas digestivos e fraqueza. O sabor ácido não era visto como defeito, era um sinal, um aviso de que aquela planta carregava força química. Mas aqui existe um cuidado importante. Por causa do ácido oxálico, essa planta não é para exagerar. Não é algo para beber em litros todos os dias. O uso tradicional era pequeno. Algumas folhas jovens em salada, uma infusão leve, uma quantidade moderada. E essa é uma lição que volta sempre. Planta forte não é planta para usar sem respeito. A número 8 é outra azedinha delicada, conhecida como wood sorrel. Ela parece um trevo delicado, cresce em lugares úmidos e sombreados e fecha suas folhas quando a luz muda. Os celtas a tratavam como especial. Monges irlandeses a usavam em preparações para lavar feridas e irritações da pele. O segredo aqui estava nos taninos e na vitamina C. Os taninos têm efeito adstringente, ajudando a contrair tecidos e secar áreas irritadas. A vitamina C era preciosa em tempos em que frutas cítricas não estavam disponíveis. Em algumas regiões, plantas como essa eram uma das poucas fontes verdes capazes de ajudar o corpo durante períodos de escassez. Mas a forma de preparo fazia toda a diferença. Para uso externo, as folhas frescas eram esmagadas e espremidas em pano limpo. Não era uma decocção fervida por horas. Era uma extração fria, simples, rápida, para preservar aquilo que o calor poderia destruir. De novo, a pergunta não era apenas qual planta usar, mas como usar sem matar o que ela tem de valor. A número 7 é a tanchagem, uma das ervas de quintal mais comuns e mais ignoradas. E aqui a lista sobe de nível. Essa planta cresce onde quase nada quer crescer. Solos compactados, entradas de garagem, beiras de calçada, caminhos pisoteados. Você pisa nela, corta, arranca e ela volta. Talvez por isso antigos curandeiros tenham olhado para ela e entendido algo que nós esquecemos. Na Idade Média, a tanchagem foi chamada de o curativo de Deus. Esse nome não era poesia, era instrução. Nos antigos manuscritos anglo-saxões, ela aparecia para feridas, picadas, mordidas, úlceras e infecções da pele. Onde havia tecido irritado, pus, dor ou inflamação, a tanchagem era uma das primeiras plantas lembradas. Ela contém aucubina, um iridoide estudado por atividade antimicrobiana, além de alantoína, um composto conhecido por apoiar reparo de tecidos. E aqui está a parte que chama a atenção. A alantoína aparece em produtos comerciais para cicatrização, mas a planta que a carrega pode estar crescendo de graça na rachadura da sua calçada. Tradicionalmente, a folha fresca era mastigada ou amassada e aplicada como cataplasma em pequenas irritações, picadas de insetos e cortes superficiais. Hoje, é claro, feridas profundas, mordidas sérias e infecções precisam de atendimento médico. Mas isso não apaga a inteligência antiga. A tanchagem era vista como uma planta de primeiro socorro porque estava sempre por perto, sempre verde, sempre pronta. A número 6 é o dente de leão. Talvez a erva daninha mais odiada dos gramados modernos. As pessoas compram venenos, arrancam com ferramentas, tratam como inimigo. E ainda assim, essa planta aparece em tradições médicas da Europa, da Pérsia, da China e de vários povos que nunca se encontraram. O dente de leão é amargo, e esse amargor é a chave. Compostos como taraxacina e taraxacerina estão ligados ao estímulo da bile e ao suporte do fígado. A raiz contém inulina, uma fibra prebiótica que alimenta bactérias benéficas no intestino. E hoje sabemos que o intestino não é apenas digestão,
Ele conversa com imunidade, inflamação e resistência do corpo. Pense na ironia. Gastamos dinheiro para matar uma planta que muitos sistemas antigos usavam para fígado, vesícula, digestão e limpeza interna. Talvez o problema nunca tenha sido a planta no gramado. Talvez tenha sido nossa pressa em chamar de praga tudo aquilo que não entendemos. A raiz pode ser usada em decocção, cozida lentamente em água por cerca de 20 minutos. As folhas jovens podem entrar em saladas ou refogados. As flores também aparecem em preparações populares. Mas, como sempre, pessoas com problemas biliares, uso de medicamentos ou alergias precisam ter cautela. A número 5 é a beldroega. No Brasil muita gente conhece, mas ainda assim muitos arrancam como mato. Em outras partes do mundo, ela é comida valorizada. Na Grécia, na Turquia, no México, no Oriente Médio. Enquanto alguns a jogam fora, outros a colocam no prato há séculos. A beldroega é uma das raras plantas terrestres com quantidade interessante de ômega 3. Também contém mucilagens, aquelas substâncias escorregadias que dão textura ao caule e às folhas. E é justamente essa mucilagem que torna a planta tão interessante quando falamos de proteção de tecidos, intestino e biofilmes bacterianos. Biofilme é como uma fortaleza construída por bactérias. Dentro dele, elas ficam mais protegidas e podem resistir melhor a tratamentos. Pesquisas modernas investigam como compostos vegetais podem interferir nessa comunicação e nessa proteção. E a beldroega entra nessa conversa como uma planta humilde, comestível, comum, mas muito mais sofisticada do que parece. Ela pode ser comida crua em saladas, com sabor levemente salgado e ácido, ou refogada rapidamente com alho, azeite e limão. O segredo é não cozinhar demais. 2 ou 3 minutos bastam. Quando você destrói a textura, pode destruir parte do que torna essa planta especial. E agora perceba o caminho. Começamos com folhas ácidas, passamos por lavagens de feridas, chegamos ao curativo de Deus, ao dente de leão que protege o fígado e à beldroega que o mundo come enquanto muitos ainda matam. Mas a próxima parte fica mais intensa. Porque vamos entrar nas plantas que sobrevivem ao inverno, queimam a pele ao toque e aparecem em histórias de guerra, sangue e infecções que pareciam impossíveis de controlar. A número 4 é a morugem, conhecida em inglês como chickweed e, em alguns lugares, como erva de passarinho. E aqui aparece uma pergunta que os antigos levavam muito a sério. O que acontece quando chega o inverno e a maioria das plantas medicinais desaparece? As infecções não esperam a primavera. Feridas, febres, abscessos e irritações continuam acontecendo mesmo quando o jardim parece morto. É por isso que a chickweed era tão valorizada. Ela nasce no outono, suporta frio leve, cresce embaixo de neve fina e aparece verde quando quase tudo ao redor está seco ou congelado. Para famílias pobres, em regiões frias, isso fazia diferença. Era uma das poucas plantas frescas disponíveis quando o corpo mais precisava de ajuda. Na tradição dos Apalaches, cataplasmas de chickweed eram chamados por alguns de remédio dos pobres. As pessoas amassavam a planta fresca, misturavam com gordura ou óleo e aplicavam sobre furúnculos, abscessos, pele irritada e feridas inflamadas. Não era luxo. Não era produto caro. Era o que a terra ainda oferecia quando o resto do jardim dormia. A chickweed contém saponinas, flavonoides como rutina e compostos associados a efeitos calmantes sobre tecidos irritados. Algumas pesquisas investigam sua atividade contra fungos, como candida, e bactérias relacionadas a infecções urinárias. Mas, de novo, o segredo não é apenas a planta, é a preparação. As saponinas podem ser sensíveis ao calor intenso. Por isso, muitos herboristas preferem usar a planta fresca em maceração fria ou em preparações suaves. Para uso externo, ela era aplicada fresca. Para uso interno tradicional, muitas vezes era deixada em água fria durante a noite. A lição continua a mesma. Se você ferve tudo sem pensar, pode estar destruindo exatamente aquilo que queria extrair. A número 3 é a urtiga. Sim, a mesma urtiga que arde, que queima, que deixa a pele vermelha quando você encosta nela. Muita gente a odeia por isso. E é compreensível. Os pequenos pelos da planta funcionam como agulhas microscópicas, liberando substâncias irritantes na pele. Ela parece estar dizendo, não toque em mim. Mas talvez seja justamente essa defesa que revele sua força. A urtiga não é uma planta frágil. Ela cresce em solos ricos, se espalha com vigor e acumula minerais, proteínas e compostos bioativos. Povos antigos não a viam apenas como incômodo. Viam alimento, fibra, remédio e até material de guerra. Os romanos levaram sementes de urtiga para a Bretanha. Soldados esfregavam folhas na pele para estimular circulação e aquecer articulações doloridas.
Séculos depois, durante períodos de escassez, fibras de urtiga foram usadas para tecidos e curativos quando o algodão faltava. Uma planta que hoje muitos arrancam com luvas já foi comida, roupa e cuidado de feridas. Mas a urtiga precisa ser preparada corretamente. O calor destrói os pelos urticantes. Basta escaldar por cerca de 30 segundos, cozinhar como verdura ou secar bem as folhas. Depois disso, ela pode ser usada em chá, sopa, refogado ou pó verde. O ideal é colher as folhas jovens do topo antes da floração. Depois, a planta muda e fica menos adequada para consumo regular. A número 2 é a mil-folhas, também conhecida como Achilleia ou yarrow. Aqui a história deixa o quintal e entra no campo de batalha. Durante séculos, quando alguém era ferido em guerra, muitas culturas recorriam a uma planta de folhas finas, parecidas com penas, flores brancas e cheiro forte, quase entre sálvia e cânfora. O nome científico, Achilleia millefolium, vem de Aquiles, o guerreiro da Ilíada. Segundo a tradição, Aquiles usava essa planta para tratar feridas de soldados. Por isso, em muitas regiões, ela foi chamada de erva dos soldados, não porque fosse bonita, mas porque aparecia onde havia sangue. A mil-folhas era usada para cortes, sangramentos, feridas abertas e febres. Ela contém compostos como aquileine, apigenina, borneol e óleos essenciais estudados por atividade antimicrobiana e anti-inflamatória. Mas o detalhe mais interessante é que a planta não age como uma bala única. Ela parece funcionar como um exército de pequenas moléculas trabalhando juntas. E aqui está a frase que muda tudo. A mil-folhas não apenas ataca o invasor, ela ajuda a acordar o exército dentro do corpo. Tradições antigas a usavam quando havia sinais de infecção, febre e ferida, porque acreditavam que ela mobilizava a resposta natural do organismo. A forma tradicional de preparo é simples. As flores e folhas secas podem ser colocadas em água quente, quase fervendo, por 10 a 12 minutos, sempre com a xícara tampada para preservar os óleos voláteis. O sabor é amargo, aromático, quente, com fundo de cânfora. Para uso externo, a planta fresca também era esmagada em cataplasmas. Mas é preciso cuidado. Pessoas alérgicas a plantas da família das margaridas podem reagir a mil-folhas. Gestantes devem evitar uso medicinal sem orientação. E infecção séria, febre alta, ferida profunda ou sangramento importante não se trata em casa. Procure atendimento médico. A sabedoria antiga não nega a medicina moderna. Ela apenas lembra que a natureza também tem linguagem. Agora você já viu plantas que drenam? Folhas ácidas, curativos verdes, ervas de inverno, urtigas armadas e uma planta de campo de batalha. Mas a número 1 é diferente. Ela rasteja pelo chão, invade gramados, sobrevive a quase tudo e volta mesmo depois de arrancada. Os antigos anglo-saxões a usavam para preservar bebidas e tratar feridas que não fechavam. E o mais estranho é que talvez você já tenha pisado nela hoje sem perceber. A número 1 é a Era Terrestre, também chamada em inglês de Creeping Charlie ou Ground Ivy. Em português, muitas pessoas nem sabem o nome dela. Apenas veem uma planta rasteira invadindo o gramado, entrando nos canteiros, enraizando em cada nó do caule e tomando espaço como se não aceitasse morrer. Você arranca hoje, ela volta amanhã. Você pisa, ela continua. Você corta, ela se espalha mais. E talvez seja exatamente por isso que os antigos prestaram atenção nela. Uma planta que sobrevive ao frio, à seca, à sombra, ao solo ruim, ao pisoteio e até aos venenos modernos, não é uma planta fraca. É uma planta com estratégias químicas muito profundas. O que o jardineiro moderno chama de praga, os anglo-saxões chamavam de Alehruf. Esse nome não era poético, era funcional. Antes do lúpulo dominar a produção de cerveja no norte da Europa, a Creeping Charlie era usada para clarear, aromatizar e preservar bebidas fermentadas. Pense nisso por um segundo. Cada pessoa que bebia aquela cerveja estava, sem saber, consumindo uma das ervas mais resistentes e aromaticamente fortes da medicina popular europeia. Mas o uso dela não parava na bebida. Curandeiros antigos também a usavam em feridas difíceis, úlceras que não fechavam e tecidos que pareciam perder vida. Hoje sabemos que essas condições costumam envolver pouca circulação, pouco oxigênio e micro-organismos difíceis de alcançar. Os antigos não diziam ácido ursólico. Eles diziam que a planta ajudava a expulsar o veneno e chamar a vida de volta. Para uso externo tradicional, muitos preferiam maceração fria durante a noite, especialmente para lavar pele irritada ou áreas que demoravam a cicatrizar. A razão é simples. Alguns compostos vegetais são sensíveis.
Calor demais, luz demais, processamento demais, e aquilo que fazia a planta funcionar começa a se perder. E aqui chegamos ao verdadeiro ponto deste vídeo. Talvez não tenhamos perdido apenas as plantas. Talvez tenhamos perdido a forma correta de trabalhar com elas. Porque muita gente pega uma erva antiga, ferve por meia hora, destrói seus compostos delicados, testa o resultado e depois diz: não funciona. Mas será que a planta falhou? Ou fomos nós que esquecemos o método? A alcubina na tanchagem pode mudar com calor forte. Compostos delicados da chickweed podem se perder em fervura intensa. O ômega 3 da beldroega oxida quando há calor demais. Proteínas específicas da urtiga podem se alterar em temperaturas altas. E o ácido ursólico da Creeping Charlie não sai tão bem apenas em água, porque gosta mais de gordura e álcool. Os antigos talvez não soubessem química, mas sabiam preparar. Eles usavam água fria quando precisava. Usavam gordura quando a planta pedia. Usavam álcool, vinagre, mel, cataplasma, vapor, fermentação. Cada método tinha uma razão. Não era superstição aleatória. Era tecnologia tradicional, construída por séculos de tentativa, erro, observação e memória. Então a pergunta final não é apenas: quais plantas crescem no seu quintal? A pergunta real é: quanto conhecimento foi jogado fora junto com elas? Quantas vezes chamamos de mato uma farmácia viva? Quantas vezes pulverizamos veneno sobre uma planta que nossos ancestrais teriam colhido com cuidado? A lição é outra. O quintal não é apenas um espaço para parecer limpo. A calçada não é apenas concreto rachado. O mato não é sempre inimigo. Às vezes, aquilo que cresce sem pedir permissão está carregando uma história que a indústria esqueceu, a ciência ainda está tentando medir e nossos avós talvez já soubessem usar. As plantas continuam aqui. Sobreviveram ao frio, ao fogo, ao pisoteio, à seca e aos produtos químicos. O que ficou frágil não foram elas, foi a nossa memória. Então, antes de arrancar tudo no próximo sábado, pare por um segundo. Olhe para as folhas, observe o formato, o cheiro, o lugar onde crescem. Pesquise com cuidado, aprenda a identificar corretamente. Porque talvez você não esteja olhando para uma praga, talvez esteja olhando para um pedaço perdido da medicina antiga. Agora me diga nos comentários, qual dessas plantas você já viu crescendo no seu quintal, na calçada ou perto da sua casa? Você já arrancou alguma delas achando que era só mato? Se este vídeo fez você olhar para o chão de outro jeito, deixe seu like, compartilhe com alguém que vive lutando contra o gramado e inscreva-se no canal Segredos da Natureza. Aqui, nós revelamos os segredos verdes que estavam diante dos seus olhos o tempo todo. Nos vemos no próximo vídeo.